Deus, vamos para a palavra então. Mais uma noite eu vou ter a honra, o privilégio de poder falar um pouquinho do amor de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto ali na extensão, foi maravilhoso. E eu quero crer que Deus nesse momento também vai falar conosco. João, irmãos, capítulo 15, nós vamos ler dois versículos, o versículo 2, aliás, o versículo 12 e o versículo 13. E o tema dessa pregação, dessa mensagem de hoje é o amor de Cristo que ressuscita sonhos. Olha o que diz a palavra do Senhor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, um amor de dar a sua vida pelos seus amigos. Amém? Queridos, essas palavras foram ditas por Jesus durante uma das noites que antecedia a sua crucificação. Na verdade, esse momento é chamado de discurso de despedida. Nesse interim, Jesus ele já havia celebrado a última ceia. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, e ele estava agora preparando os seus discípulos para a sua partida. Se você observar o livro de João capítulo 15, a Bíblia vai falar sobre a videira. Porém, quando nós chegamos nesses dois versículos que nós lemos, Jesus ele está falando diretamente para os seus discípulos agora. E ele vai dizer no versículo de número 12, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Só que o significado dessa palavra, assim como eu vos amei, Jesus, ele não está pedindo para os seus discípulos um amor comum. Jesus, ele está estabelecendo a si próprio como um padrão de amor. Ou seja, porque daqui a alguns dias, Jesus ele provaria, demonstraria esse amor na cruz. A Bíblia vai dizer, em 1 João capítulo 4, e o verso de número 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O mesmo amor que levou Jesus a dar a sua vida na cruz, é o amor que o levou a ressuscitar sonhos por onde ele passou. Jesus, queridos, ele era especialista em trazer de volta aquilo que um dia foi perdido. Talvez, se a Bíblia, ou melhor, se os livros comportassem assim como João diz, lá no seu capítulo 25, que se todos os milagres que Jesus tivesse feito fossem registrados, fossem escritos, papéis no mundo inteiro não seria suficiente, Luizinho. Porém, eu começo a tentar entender quais são os sonhos que Jesus ressuscitou por onde ele passou. E a primeira observação que eu quero tratar com você aqui nessa noite é o amor que alcança a nossa dor. Sabe por quê? Porque talvez alguém que está aqui me ouvindo já passou ou está passando por um período de dor. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5 e o versículo 35, presta atenção nesse versículo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas e disseram: Jairo, a tua filha morreu. Ponto final. Não precisa mais incomodar o mestre. Queridos, Jairo aqui era um pai desesperado, porque ele tinha acabado de perder a sua filha. Mas nesse diálogo com Jesus, a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus caminhava para ajudar aquele homem, pessoas chegaram e trouxeram para Jairo a pior notícia possível. E qual notícia era essa? Que a filha dele tinha acabado de morrer.
Aqui podemos então imaginar a dor que tomou conta desse pai. Quando essa notícia trágica chega, sabemos que todos os sonhos que aquele homem tinha, estou sentindo Deus aqui, irmãos, que todos os sonhos que aquele homem possuía, acabara de morrer juntamente com aquela filha. Presta atenção, talvez muitos que estão aqui nessa noite já receberam uma notícia. E que notícia é essa, Marcelo? Talvez alguém está dizendo, olha, não precisa mais incomodar Jesus, não precisa mais ir tanto assim na igreja, não precisa mais desse fanatismo. Por quê? Porque o seu marido acabou de ir embora. Por quê? Porque a sua família já não tem mais jeito. Por quê, Marcelo? Porque você acabou de ser demitido. A sua empresa faliu. Essa doença que você carrega é grave mesmo. Ou seja, os sonhos e projetos que você tem morreram junto com essas notícias. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de poder. E no versículo 36, coloca aqui para mim, Lorena, por favor, versículo 36. Marcos capítulo 5, versículo 36, que eu quero ler aqui na íntegra. Olha o que essa palavra vai dizer no versículo 36. Jesus, porém, ignorou essa notícia. Chegaram para ele, João, e falaram, olha, sua filha morreu, não tem mais jeito, não precisa mais incomodar o mestre, ou seja, acabou. Aquilo que você projetou, aquilo que você sonhou, aquilo que você arquitetou, chegou ao fim. Mas só que Jesus, quando ouviu essa notícia, ele ignorou e disse, não temas, crê somente. Só que o interessante aqui nessa expressão, ou nessa frase, não temas, ou não tenha medo, ou não se preocupe, se você observar a Bíblia, ela vai aparecer cerca de 366 vezes. Ou seja, são todos os dias Jesus olhando para mim, Jesus olhando para você, observando o seu momento de dor, observando o seu momento de luto, observando o seu momento de derrota, e Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, olha, independente daquilo que você está enfrentando, não temas. É janeiro, você não tendo dinheiro para pagar o IPVA do carro, Ele está dizendo para você, olha, não temas. É fevereiro, você não tem dinheiro para pagar o IPTU da sua casa, Ele está dizendo, não temas. Março, você está passando por uma situação grave de enfermidade, e Ele está dizendo, não temas. É abril, Ele está dizendo, não temas. É maio, Ele está dizendo, não temas. Chega dezembro, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, olha, não temas. Mas o curso da natureza, ela é diferente, sabe por quê? Porque existem anos que tem 366 dias, e incrivelmente a palavra do Senhor vai dizer para mim, vai dizer para você, olha, se existir um ano bissexto, eu quero dizer algo para você nessa noite, não temas, crê somente, porque a ressurreição dos seus sonhos está chegando na sua casa. Mas a verdade é que muitos estão vindo trazendo notícias trágicas para nós, dizendo, olha, o sonho de recomeçar, ou o sonho de viver o melhor de Deus morreu. Eles olham para nós, olham para a nossa estrutura, olham para as tragédias que aconteceram na nossa família, e começam a apontar o dedo e a dizer, cadê o Deus que você serve? Você não está todo dia na igreja. Cadê o Deus que você professa? As coisas parecem que não melhora, mas eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, aquilo que Ele diz lá em João capítulo de número 10, Jesus olha e começa a dizer, olha, aqueles que vieram antes de mim, ou seja, aqueles que trazem notícias ruins, são ladrões, são mercenários, e as ovelhas não ouviram a sua voz, mas eu sou a porta do curral das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. O mercenário, o ladrão, quando vê o lobo corre, mas eu não,
eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. O ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Tenham vida, tenham vida e vida em abundância. Talvez nós estamos aqui nessa noite, querido, e é uma enxurrada atrás da outra. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 43, que quando Jesus ele opera esse grande milagre, Jesus olha para os pais daquela menina e vai dizer para ela o seguinte: dê alguma coisa, olha aqui, e mandou que dessem à menina alguma coisa para ela. Sabe o que é isso, queridos? Jesus está dizendo para nós nessa noite: olha, o milagre já foi feito, o seu sonho já foi ressuscitado, só que a partir de agora é com você. Alimente o seu milagre. Sabe o que Jesus está dizendo? Não sente em cima do seu milagre. A tua casa não estava de ponta cabeça, eu já arrumei, dê manutenção. Alimente. Não caia na mesma armadilha que você caiu. Jesus está dizendo: olha, dê alguma coisa para ela comer, ou seja, dê continuidade ao seu milagre. Segundo, o amor que interrompe o sepultamento dos nossos sonhos. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 7, versículo 13, presta bem atenção, irmãos, nesse versículo. E Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aqui, queridos, a Bíblia narra o desespero de uma mãe que está prestes a sepultar o seu único filho. Aqui a situação parece ser pior do que a primeira. Por quê? Porque agora o sonho daquela mulher, que era aquele filho, aquele único filho, estava dentro de um caixão prestes a ser sepultado. Mas agora, olha o que a Bíblia diz no versículo 12, o versículo anterior. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, que aqui está a dinâmica do que eu vou aplicar na sua vida. Presta atenção. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão a seguia pela cidade. Então aqui nós vamos destacar as seguintes palavras: defunto e filho único. Era uma mulher viúva e uma grande multidão a seguir. Presta atenção nisso. Defunto e filho único aqui representa os sonhos e projetos que já estão mortos. Na verdade, já estão prestes a ser sepultados. Talvez alguém que me ouve aqui nessa noite está dessa forma. Você planejou tantas coisas, arquitetou tantas coisas, escreveu tantas coisas para você poder viver esse ano. Só que o tempo vai passando, os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, e parece que os sonhos que você tanto quis vivê-los morreram. E sabe o que é interessante? Você já abriu mão deles. Por quê? Porque você está indo sepultar tudo aquilo que você projetou para viver esse ano. Segundo, era uma mulher viúva. Presta atenção nisso. Aqui podemos então imaginar que essa mulher já conhecia o caminho da dor. Ou seja, ela já tinha passado por aquele caminho para enterrar o seu marido. Entendemos então que essa mulher já havia enterrado sonhos em algum momento da sua vida. Olha a dinâmica agora. Talvez ela dizia em seu coração: eu me preparei para tantas coisas na vida, mas de novo eu estou passando por isso. Não é assim que acontece na nossa vida? Você
nós não estamos isentos de notícias trágicas, ou de tragédias, ou de situações ruins na nossa vida. Talvez você recebeu um diagnóstico de enfermidade, e você lutou, você foi para cima dessa enfermidade, venceu. Só que aí de repente a notícia vem como uma avalanche, você fala: de novo? Vamos aplicar nas nossas vidas? Talvez você diz assim para você mesmo: eu dei uma outra chance para ele, mas ele me traiu de novo. Esse diagnóstico dessa doença grave, de novo. Eu estou desempregado, de novo. Minha família foi destruída, de novo. Meu consultório, a minha empresa, o meu comércio faliu, de novo. Ou seja, aquela mulher já conhecia o caminho da dor. Imagina comigo, ela indo levar o filho para o cemitério, e vem a memória dela, fala: eu já passei por aqui, eu já enfrentei isso aqui na minha vida, eu já enterrei um sonho uma vez, e por que eu estou passando por isso de novo? E isso, irmãos, acontece muito. Eu não quero ser repetitivo, mas isso acontece demais nas nossas vidas. Parece que aquilo que você lutou tanto vai escapar pelas suas mãos, mas por um milagre divino você consegue manter. Só que do nada você fala: mas de novo vou passar por isso? Um outro relacionamento mal sucedido, meu ministério foi destruído de novo. E você começa a trazer na sua memória tantas situações, que às vezes nós nos encontramos como essa mãe. Presta atenção no terceiro agora. Uma grande multidão a seguia. Tinha pelo menos 3 tipos de pessoas nessa multidão: as carpideiras, os flautistas e os coveiros. Eu vou repetir esses 3 para você nunca mais esquecer. Quando aquela mulher, naquele tempo, Pati, eles iam enterrar, o cemitério ficava fora da cidade, então eles tinham que atravessar a cidade. Então, Naim era uma cidade muito pequena, então comoveu todas as pessoas a morte daquele menino. Por quê? Porque ela já tinha perdido o marido, ou seja, aquela mulher já era conhecida. Então, quando ela começou a levar o seu filho para ser sepultado, carpideiras, presta atenção nisso, flautistas e coveiros, não era profissão naquele tempo. Ou seja, o município, vamos dizer assim, não pagava para eles exercer esse trabalho. Então como que funcionava, Luizinho? Eles combinavam um valor com a família do falecido. Então aquela mãe, aquela viúva, aquela mulher pagou para as carpideiras, pagou para os flautistas e também pagou para os coveiros. Sabe qual é a dinâmica de tudo isso aqui? É que tem pessoas que estão lucrando com a morte dos seus sonhos. Tem pessoas que estão lucrando com o desastre da sua família. Eu não sei se você consegue me entender. Tem pessoas que estão lucrando quando o seu ministério é destruído. Tem pessoas que estão lucrando quando o seu relacionamento, mais uma vez, não é bem sucedido. Olha o que eu escrevi: a síndrome do urubu. Não sei se você já ouviu isso aqui.
Sabe o que é um urubu? O urubu, ele não tem capacidade de matar ninguém, mas ele passa o dia inteiro esperando a morte de alguém. Ele vive disso. Tem pessoas que parecem urubu, não tem capacidade para nada, mas vive olhando e torcendo para algo de errado acontecer na sua vida. Sabia disso? Essa é a síndrome do urubu. O urubu não tem capacidade para nada, não mata ninguém, só se alimenta de coisa podre, de carniça. E existem pessoas com essa síndrome, não fazem nada, não tem capacidade para nada, mas ficam olhando para você, torcendo para você quebrar a cara mais uma vez. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que se você pesquisar, você vai aprender que o urubu tem medo de duas coisas. Sabe o que é? O urubu tem medo de luz, Nilson, e de movimento. Ou seja, você quer espantar, David, esse tipo de pessoas da sua vida? Não pare e continue brilhando. Você quer espantar os urubus da sua vida? Não pare e continue brilhando. Continue avançando. Alguém vai dizer, morreu. Vão dizer, não tem mais jeito. Vão dizer, olha, não tem mais solução. Mas a única forma de espantar os urubus da sua vida é brilhando e avançando. É brilhando e avançando. Eu não sei se você está entendendo aquilo que eu quero dizer para você nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer em Josué capítulo de número 1 e o versículo de número 9, Deus está dizendo, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, Ele estará com você por onde quer que você andar. Não desista. O amor de Cristo ressuscita sonhos. 3. O amor que ressuscita o impossível. João capítulo 11, verso 25, a Bíblia diz: e Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aqui, queridos, nós vamos aprender que Lázaro estava morto. Quantos dias? 4 dias. Quando Jesus aparece, a sua irmã vai dizer assim, Senhor, já cheira mal. Ou seja, já estava podre e enterrado. 4 dias é o suficiente para apodrecer. Ou seja, humanamente falando, nesse momento já não havia mais esperança. Olhe para mim. Aconteceu um fato. Uma pessoa conhecida minha, falei de manhã, isso eu vou repetir. Um homem casado, pai de 2 filhos, e ele congrega na Congregação Cristã do Brasil. E ele recebeu uma proposta e foi embora para trabalhar e ganhava mais, só que ele tinha que ficar fora de casa. Nesse período, ele se envolveu com uma outra mulher e essa mulher engravidou desse homem. E ele dizia para mim, né, quando essa história aconteceu, que ele já não sabia mais o que fazer. E a única coisa que veio na sua cabeça foi de tirar a sua própria vida. Por quê, queridos? Porque nessa denominação que eu acabei de dizer, eles são muito exclusivistas. Eles não se abrem para nada. E um pecado como esse não tem perdão lá dentro. Só que, queridos, a mensagem que eu estou tentando trazer para nós nessa noite
é uma mensagem de amor. É o amor de Cristo que ressuscita os nossos sonhos. Ele vai dizer, melhor, ele disse para mim que quando o tempo passou, não teve mais como esconder, ele teve que abrir. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder. Se aquela mulher, ou melhor, se a esposa dele o tivesse abandonado, tivesse aberto mão do casamento, quem seria eu para condená-lo? Não é mesmo? E foi uma mancada muito grande. Só que o interessante é que eu vejo Cristo entrando nessa história. Por quê? Porque quando Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele se entregou na cruz, ele não se entregou por mim do jeito que eu estou agora. Como? Bem casado, trabalhando, com ministrão. Jesus, quando ele me viu, a Bíblia vai dizer, em 1 João capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque ele nos amou. Ou seja, ele me enxergou, como o Gerson canta aqui, na minha pior tormenta. Muitos que estão aqui nunca me viram com o nariz cheio de cocaína, mas Jesus viu. Muitos que estão aqui não entraram comigo dentro de um prostíbulo, mas Jesus entrou. E foi por esse cidadão que ele entregou a sua vida. E sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Que o amor de Cristo, ele não é igual ao meu. Por quê? Porque o meu egoísmo é tão grande que se eu estivesse no lugar daquela mulher, com certeza, talvez eu não perdoaria. Mas Cristo, ele vai aonde o legislativo não vai. O amor de Cristo vai aonde o judiciário não entra. O amor de Cristo vai onde nenhum político é capaz de, sabe por quê? Porque quando você estava preso nos seus erros e delitos, ele se despiu da sua glória, desceu em uma terra corrompida, se entregou numa cruz do Calvário, para que hoje você pudesse estar aqui, cheio de marcas, sim, com percas, sim, com frustrações, sim, mas tendo mais uma vez um motivo para poder recomeçar. Sabe por quê? Porque os seus sonhos nessa noite já... Curva a sua cabeça aí onde você está agora. Curva a sua cabeça aí onde você está agora. Todos nós que estamos aqui temos sonhos, projetos e promessas de Deus. Porém as lutas, as decepções, as perdas parece sepultar tudo aquilo que um dia esteve vivo dentro de nós. Olhe para mim, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, queridos. A história de Lázaro nos mostra que o amor de Cristo tem o poder de chegar até o túmulo dos nossos sonhos e trazê-los de volta à vida. Só que nós precisamos entender o seguinte, que a ausência, ou melhor, precisamos entender o seguinte, que o silêncio de Deus não é ausência de amor. Por que, Marcelo? Porque quando a sociedade coloca um ponto final em nossos sonhos, Jesus coloca uma vírgula. Enquanto muitos olhou para você e disse, acabou, morreu, não tem mais jeito, ponto final, Jesus está vindo agora, apagando esse momento da sua vida e colocando uma vírgula. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 11, verso 39, a parte A, tirai a pedra. Presta atenção nessa dinâmica, queridos. Aqui claramente Jesus começa a chamar Lázaro para fora do túmulo. Porém, o que é interessante agora é perceber
que Jesus está dentro de um cemitério chamando Lázaro pelo nome. Presta atenção nisso. Jesus, ele está sendo criterioso em dizer: estou ressuscitando especificamente os seus sonhos. Estou ressuscitando especificamente os seus projetos. Por que, Marcelo? Porque nós sabemos que Lázaro já não se faz mais presente entre nós. Vamos aplicar na nossa vida? Se Lázaro não se faz mais presente em nosso meio, qual é o nome que Jesus está falando? Hã? Qual? Ele não está falando mais Lázaro. Porque Lázaro já não está mais aqui. Ele está dizendo assim, Luizinho: olha, é você hoje, não é mais ele, sou eu, somos nós que estamos aqui. E por que então Jesus não chegou naquele cemitério e falou: olha, ressuscita, morto? Sabe por que ele não fez isso? Porque senão todos iam ressuscitar. Mas Jesus, ele foi criterioso e específico em dizer: Lázaro, vem para fora. Sabe o que ele está dizendo? Marisa, é você. João, é você. Bruna, é você. Jean, é você. Está vendo? Você está conseguindo me entender? Que a dinâmica agora já não é mais 2000 anos atrás, é no século 21, é essa igreja que está estabelecida aqui. Eu não sei qual é o sonho que você acabou de enterrar, querido. Eu não sei qual é o sonho que já está podre, cheirando mal. Ele está chamando o seu sonho para fora agora e está dando para ele uma nova vida, uma nova esperança, um novo momento, um novo ciclo. E aqueles que pensaram que não tinha mais jeito vão ter que ver. Agora, aquele que tomou aquela menina pela mão, ele permite que as suas mãos fossem cravadas na cruz. Aquele mesmo homem que interrompeu aquele sepultamento, ele carrega agora a sua própria cruz até o Calvário. Aquele mesmo homem que chamou Lázaro para fora do túmulo, ele permite que o seu corpo seja levado para um sepulcro. Mas existe uma grande diferença aqui. Sabe qual é? A diferença é que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a entregou por amor de nós. Olha o que a Bíblia vai dizer. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este. Ninguém tem. Ninguém. O amor que você sente pelo seu filho não tem comparação. O amor que você sente pelo seu marido não tem comparação. O amor que você sente pela sua esposa não tem comparação. Presta atenção, que lá no começo eu falei sobre o versículo 12. Coloca o versículo 12 aí, Lorena. Olha lá. O meu mandamento é este: que amem uns aos outros como eu vos amei. Aí eu expliquei para vocês o seguinte: que essa expressão, como eu vos amei, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu sou o padrão de amor. Eu me coloco como padrão de amor de vocês. Por quê? Porque daqui a pouco
eu vou me entregar na cruz. Então esse era o padrão. Só que nós lemos o versículo 13 em seguida, que fala o seguinte: ninguém tem amor maior do que este, um amor de dar a vida pelos seus. Me ajuda aí, gente. Um amor de dar a vida pelos seus amigos. O que é um amigo? Consegue me ajudar a saber o que é um amigo? Sabe o que é um amigo? Desculpe aqui a expressão, não precisa se sentir ofendidos, né? Muito pelo contrário, só para você entender que realmente é um amigo. Talvez tudo que eu já ouvi não se encaixa tão perfeitamente como que eu vou te dizer agora. Você tem esposa? O que ela chama? Vanessa. Quem que é? Ela ali, né? Você tem coragem de sair para viajar, deixar eu posando lá na sua casa com ela? Eu vou lá. Confiando em você. Claro que não. Tanto vice-versa, viu, José? Não se sinta ofendido, não. A gente pode inverter os papéis aqui. Isso é um amigo. A confiança tem que ser tanta. Se eu vou viajar, eu posso deixar ele lá em casa, ter a esposa lá. Então nós temos que entender o que significa essa palavra amigo no versículo que nós lemos. O Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Eu não sou estudioso, mas se você perceber, você vai ver que a tradução de uma palavra para qualquer outro idioma, ela se perde em algumas pronúncias. Então, amigo aqui, nós podemos tirar essa palavra amigo e colocar pessoas. Então Jesus está dizendo: olha, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida para morrer pelas pessoas. Então Jesus não estava entregando a sua vida apenas para os seus discípulos, mas ele estava entregando a sua vida para todas as pessoas. E para mim poder entregar isso aqui, eu tenho 10 minutos. Eu vou encerrar antes de 10 minutos. Quero que você se coloque de pé, que aí eu já acabo. Porque aqui está a chave daquilo que eu quero falar. Presta atenção em mim aqui. Vamos lá. Presta atenção. Versículo 12. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Aí Jesus está falando assim: olha, olhe para mim, porque eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Porque se alguém precisar agora, eu morro, sem conhecer quem é. Esse é o padrão do amor de Jesus. Aí no versículo 13 ele fala: e ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Só que, Pati, presta atenção aqui. Jesus estava no capítulo 15. Não tinha aqui uma multidão de 5.000 pessoas. Sabe quem estava lá no capítulo 15? Jesus e os seus discípulos. 13 pessoas, 13 homens. Aí Jesus olhou para eles e disse: olha, ninguém tem amor maior do que o meu. Um amor que é capaz de dar a vida por vocês. Mas 12 homens que andaram com Jesus 3 anos, Anderson, você acredita que um vendeu, o outro traiu, o outro, David, negou? A Bíblia fala que 2, com medo da perseguição, quando Jesus morreu, eles foram embora lá para Emaús. Sabe o que significa Emaús? Voltar para o passado. Só que tinha um outro que não saiu de dentro de casa para nada, Jô. Sabe como que chama? Tomé. Aí ele falava assim: olha, se eu não ver a ferida na sua mão, eu não acredito não.
Só que Jesus está falando: ninguém tem amor maior do que o meu, de dar a vida para morrer por vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu morro pelo traidor. Sabe o que ele está dizendo? Eu morro por aquele que me negou. Sabe o que ele está dizendo? Eu morro até por aquele que me abandonou e voltou a fazer o que sempre fez. Sabe o que ele está dizendo? Eu morro até por aquele que não acredita em mim. Só que o que me chama a atenção nisso tudo aqui é entender que nós podemos aprender tudo sobre o amor de Cristo, mas nós não conseguimos viver uma fagulha sequer. Como assim, Marcelo? Porque eu sou egoísta demais. Eu guardo mágoa, eu guardo rancor, eu não consigo perdoar. Às vezes eu não consigo olhar mais no rosto. Eu corto a volta, eu mudo de quarteirão, eu me transfiro de igreja porque alguém falou mal de mim, ou porque o pastor não me deu uma oportunidade. Nós estamos vivendo assim no século 21. Hoje você olha para o lado, o cristiano está. Você olha segunda-feira, ele não está mais. Você olha para o altar, tem alguém tocando. No próximo domingo mudou tudo. Eu não entendo que raio de amor que é esse que as pessoas sentem. Eu não entendo. Talvez daqui a pouco, a hora que isso aqui acabar, esse culto acabar, se o Paulo André da Silva estiver ouvindo essa mensagem, ele vai falar um monte para mim. Mas eu não consigo entender. Cara, você foi top comigo, mas não dá mais não, gente. Não dá mais. Vai procurar amor em outro lugar. Eu vou falar para você, quer que eu fale para você? Vai encontrar o mesmo espinho lá que tem aqui. Não consigo te agradar, irmão. Não consigo te agradar. Só que nós precisamos entender o seguinte: é que o amor verdadeiro, aquele amor que ressuscita sonhos, o amor de Cristo que traz de volta aquilo que foi perdido, o amor de Jesus cura, o amor de Jesus liberta, o amor de Jesus transforma, o amor de Jesus faz, o amor de Jesus refaz, o amor de Jesus perdoa, o amor de Jesus cria, o amor de Jesus recria, o amor de Jesus conduz, o amor de Jesus é soberano, o amor de Jesus vê todas as coisas, o amor de Jesus prevê, o amor de Jesus diz, o amor de Jesus prediz, o amor de Jesus move, o amor de Jesus comove, o amor de Jesus nos dá bênção, o amor de Jesus levanta, o amor de Jesus resgata, o amor de Jesus purifica, o amor de Jesus vela, o amor de Jesus revela, o amor de Jesus tem, o amor de Jesus retém, o amor de Jesus convém, o amor de Jesus provém, o amor de Jesus alcança, o amor de Jesus abrange, o amor de Jesus nos constrange, o amor de Jesus nos alimenta. Move a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida.
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Pega tuas mãos e cante isso, vamos! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou com a tua mão lá em cima. Diga isso. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Diga, eu não te troco, eu não te troco. Vamos, vamos. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, não tem mais vazio aí não. Você é morada, você é morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, olha a sua morada. A minha alma buscava, nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Olha, Oh Senhor Jesus. a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 15, versículo 35, se não me falha a memória, ou Marcos 14, 35, que Jesus pendurado naquela cruz, ele olhou para o céu, e o céu estava fechado, estava negro, estava de bronze, e ele grita e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que isto quer dizer: Senhor, oh meu Deus, porque o Senhor me abandonou. Queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Jesus, Ele entende a sua dor. Talvez você que me ouve aqui está dizendo isso: Senhor, porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor levou, porque o Senhor tirou, porque essa doença novamente, porque esse desemprego de novo, Senhor, porque essa enfermidade está consumindo meu corpo, porque eu não consigo ter um ministério vitorioso, Senhor, porque a minha casa está de ponta cabeça. Queridos, nesse exato momento Ele está com as mãos cheias
coroinha de cravos mostrando para o próprio Deus, porque ele entende o seu clamor, porque um dia ele olhou para cima e também disse: Senhor, por que o Senhor me abandonou? E sabe o que eu aprendo com isso, querido? Tudo que nós estamos passando é necessário para que Ele se manifeste, ressuscitando nossos sonhos, e para que nós juntos possamos dizer um dia: os meus sonhos, os meus projetos, Ele já